dar para vocês, né, primeiramente, umas boas-vindas, desejar que o nosso Pai do Céu, Deus Todo-Poderoso, abençoe a vida de cada um e dizer, sejam bem-vindos, né, estamos aqui retomando as atividades do Clube da Bíblia. Quem teve o privilégio de participar o ano passado, foi uma bênção, realmente, quem pôde presenciar teve ali a alegria de poder ter assuntos assim tão gostosos de estar sendo estudados. Pastor e nosso professor querido, pastor Tavella, que nos acompanha desde o ano passado e está conosco aqui também na abertura nessa nova etapa, também ali participou com grande alegria, com grande poder também através das mensagens. A gente teve ali logo módulo falando sobre a introdução à Bíblia, falando sobre tudo, como o que é a Bíblia, como ela foi inspirada, como ela foi escrita, para que ela serve, teve tudo aquela preparo para a gente entender esse livro maravilhoso que é o nosso objeto de estudos. Depois já teve o segundo módulo, que faz doutrinas fundamentais do cristianismo, e a gente foi avançando e crescendo no estudo a ponto de chegar em assuntos mais específicos, como profecias de Daniel e Apocalipse, onde realmente a gente teve ali não somente o pastor Tavella, nosso professor, mas também outras pessoas que são profissionais, que são ali entendidos, né, da área do assunto ali de Apocalipse, e realmente tivemos muitas bênçãos. Nós estamos começando então esse ano uma nova etapa. Nós não vamos ter agora um módulo fechado com um tema específico, mas a gente vai ter aí maneiras diversas de poder estar se encontrando cada segunda-feira, toda segunda-feira às 8 horas, às 20 horas, né, como nós estamos aqui agora, para poder estudar assuntos, temas que muitas vezes causam dúvidas, temas que muitas vezes causam discussões e que são realmente interessantes de estar sendo estudados. A gente vai poder aqui juntos e aprender mais sobre o nosso Deus. E mais uma vez, as pessoas que estão agora entrando, a gente deixa também alguns recados, né? Vocês podem entrar, podem abrir a câmera se ficarem à vontade, podem também, nas suas dúvidas ou alguma ideia, algum assunto que queira também debater numa dessas segundas-feiras, coloque aqui no chat, deixa aqui pra gente vai ter o maior prazer de estar conversando com vocês. Aqueles que já fazem parte do canal, né, que a gente tem lá no WhatsApp, querem deixar suas sugestões também aqui, a gente já consegue fazer esse link, fazer esses assuntos também, deixar todo mundo a par. E vocês que estão chegando agora nessa nova etapa, perderam esses temas tão importantes que a gente abordou aqui, não se preocupem, a gente vai deixar disponível, inclusive aqui logo a mais no chat, eu vou colocar os links do canal do YouTube, onde todas essas aulas ficaram gravadas. Inclusive, é uma prática nossa gravar essas aulas para poder disponibilizar para algum futuro consulta, ou inclusive compartilhar com pessoas que nós amamos esse estudo também, tá bom? E, como de costume, a gente tem desejo, né, de começar nosso estudo sempre fazendo uma oração. E antes que eu passe a palavra para o pastor, nosso pastor, querido professor Tavella, que vai estar nos acompanhando hoje nessa abertura dessa nova etapa, eu gostaria de convidá-los a nós levar a nossa prece a Deus, pedindo a direção dele nesse estudo, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, porque o Senhor mais uma vez nos dá a possibilidade de nos reunirmos aqui no Clube da Bíblia para estudar a Tua Palavra. O Senhor tão bondosamente nos conduziu ano passado, nos dando alegria e privilégio de estar mais pertinho do Senhor, estudar temas tão importantes da Tua Palavra. E dela, ó Deus, tirar força, alento e também sabedoria vindo dos altos céus para tomar as melhores decisões. Hoje, queremos pedir que o Senhor continue conosco nesse estudo, orientando o professor Tavella, também a cada um que está aqui, nos iluminando a mente para compreender a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida também. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Pastor Tavella, nosso querido professor, entrega então nas tuas mãos aí essa sala querida. Que ótimo. Vamos ter esse encontro maravilhoso com a palavra de Deus. Amém. Tiago, muito obrigado.
E eu quero começar aqui dando os parabéns para aqueles que estão conectados nesse primeiro encontro do Clube da Bíblia em 2025. Essa iniciativa de pessoas que querem abençoar a vida dos amigos, e eles decidiram ter esse clube que se reúne toda segunda-feira para estudar da palavra de Deus, porque eles acreditam que a palavra de Deus realmente tem poder, tem vida para poder transformar o coração de qualquer pessoa que der oportunidade, que aceitar a semente da palavra de Deus no coração. O Pai do Céu, ele não vai desperdiçar essa chance de mexer com o coração da gente. Então, antes de tudo, parabéns. Eu consegui identificar alguns nomes que estão aqui na sala de pessoas que já estiveram conosco ano passado. E eu estou vendo aqui alguns nomes diferentes. Então, só para a gente conseguir identificar. Se você der uma olhadinha abaixo de onde estão as imagens, caso você esteja com o computador, com o celular, eu confesso que eu não saberia dizer exatamente. Mas só para você me responder uma perguntinha, levantando a mão. Tem o desenhozinho de uma mãozinha. Você vai levantar a mão e depois você vai abaixar a mão, que é clicando de novo no desenho da mãozinha. Eu gostaria de saber primeiro quantos de vocês já participaram do Clube da Bíblia no ano passado. Clica na mãozinha aí, por favor. Quem já participou no ano passado. Então, eu estou vendo aqui o Tiago Pessoa, logicamente, que é um dos coordenadores aqui. O Carlos Storck, opa, meu amigo, com certeza já estava aqui com a gente. A Eliana Camargo Pessoa, e o sobrenome não é coincidência, né, Tiago? A Elizabeth Lacava, Ellen Gonzalez, Cláudia Andrade, Ronaldo Mota, Ronaldo Barbosa, deixa eu ver quem mais levantou a mão. Falei todo mundo? Acho que eu falei todo mundo. Agora, eu gostaria... Aí, clica, por favor, lá... Quem já levantou a mão, clica de novo lá para abaixar a mão. Vai de novo no íconezinho, que aí vai abaixar a mão. Você não vai ficar marcado mais. E agora eu gostaria de pedir para aqueles que estão no Clube da Bíblia, começando neste ano, estão aqui pela primeira vez fazendo parte desse clube. Vai lá e clica na mãozinha, só para eu conseguir identificar os nomes aqui daqueles que estão chegando, estão conosco nesse ano. Já clicou aqui na mãozinha? Josi Costa. Bem-vinda, Josi. Prazer ter você aqui. Fagner Gabriel. Muito bem-vindo, Fagner. Quem mais clicou aqui na mãozinha? Ronaldo Barbosa. O Ronaldo tinha levantado a mão antes, mas levantou agora de novo. Então, eu estou entendendo que o Ronaldo está chegando neste ano. Se quiser abrir o microfone para confirmar, fica à vontade, tá bom, Ronaldo? Deixa eu ver quem mais clicou na mãozinha aqui. É o Ronaldo, o Fagner e a Josi. Mais alguém? Está com a mãozinha levantada que está chegando nesse ano? Então, sejam todos muito bem-vindos. Opa, Lourdes Teles também clicou ali, dizendo que está chegando nesse ano. Ruth, você que está com a câmera aberta, Ruth Viviane, você já estava o ano passado ou está chegando esse ano? Clicou na mãozinha, está chegando esse ano também. Ruth, muito bem-vinda. Então, esses amigos, eu vou repetir o nome porque eu estou muito feliz que vocês estejam chegando. Ronaldo Barbosa, Josi Costa, Fagner Gabriel, Lourdes Teles e a Ruth Viviane, todos chegando nesse ano. Que alegria, Deus abençoe vocês, e nós esperamos que a caminhada, a jornada de vocês seja tão abençoada como foi a jornada dos nossos amigos que já estavam conosco ano passado. Podem abaixar a mãozinha, clica de novo lá no ícone da mãozinha, que ela vai abaixar. Eu vou pedir que depois, quando eu for fazer a pergunta novamente, aí você vai ter a oportunidade de clicar na mãozinha, tá bom? Nesta noite, que é a noite inaugural do nosso estudo, eu gostaria que a gente avaliasse por que estudar esse livro. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma Bíblia. Porque essa aqui é uma Bíblia de estudo, uma Bíblia especial, chamada Bíblia de Estudo Andrews. Outro dia eu posso explicar por que essa Bíblia... mas deixa eu colocar aqui para ver se dá para ler. Bíblia de Estudo Andrews, acho que deu para ler. Esta aqui é uma Bíblia de estudos, né, como eu disse, mas eu queria destacar e repetir essa pergunta. Por que nós deveríamos, por que nós não podemos desperdiçar a oportunidade de estudar
a palavra de Deus. Veja, eu estou tomando a liberdade de falar dessa maneira, me referindo a esse livro, porque aqui no Brasil, mais de 90% das pessoas do nosso país, e olha que o nosso país é grande, tem mais de 210 milhões de habitantes. As pessoas, mais de 90% das pessoas aqui no nosso país, eles dizem acreditar em Deus. Eu não estou dizendo que todos eles sejam cristãos, mas destes que dizem acreditar em Deus, a imensa maioria se declara cristão. O que significa, né? No que se refere ao relacionamento com a Bíblia, a pessoa dizer que ela é cristã. Bom, cristianismo está relacionado com a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, enquanto esteve aqui nesse mundo, e ele veio ao mundo para ser o nosso Salvador, Jesus Cristo, enquanto ele esteve aqui nesse mundo, em inúmeros momentos, ele demonstrou o quanto ele valorizava e respeitava a Bíblia. E ele se referiu à Bíblia com essa expressão, palavra de Deus. Uma das maneiras, né, que Jesus utilizou para se referir à Bíblia foi dizendo dessa maneira, a Bíblia, né, é a palavra de Deus, os escritos sagrados são a palavra de Deus. Naquela ocasião, quando Jesus se referia aos escritos sagrados, as escrituras, que é outro termo utilizado, ele estava se referindo exclusivamente ao Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não existia. Tá, pastor Taveira, mas o que significa Antigo Testamento e Novo Testamento? Eu vou colocar aqui de maneira muito simples, tá bom? Antigo Testamento são os livros que foram escritos antes de Jesus. O primeiro profeta a começar a escrever livros sagrados que estão aqui na Bíblia, foi o profeta Moisés. E ele começou a escrever mais ou menos, estou colocando aqui em números arredondados. Os primeiros livros a serem escritos pelo profeta Moisés, ele escreveu lá pelo ano 1500 antes de Cristo. O profeta Moisés, primeiro escritor de livros que estão aqui na Bíblia, começou lá por volta do ano 1500 antes de Cristo. Os últimos livros do Antigo Testamento, os livros que foram escritos antes de Jesus, eles foram escritos mais ou menos 400 anos antes de Jesus. Então, nós vamos arredondar. Em pouco mais de 1000 anos, os livros do Antigo Testamento foram escritos. Quando Jesus veio, o último livro que fez parte da Bíblia tinha sido escrito mais ou menos 400 anos antes. Quando Jesus veio, existiam esses livros sagrados. Ele chamava de Palavra de Deus. Depois que Jesus esteve aqui na Terra, outros profetas foram escrever. Alguns deles escreveram especificamente sobre a vida e os ensinos de Jesus. Então, nós temos 4 livros do Novo Testamento, que nós chamamos de evangelhos. Os evangelhos foram escritos para descrever a vida e ensinos de Jesus Cristo. E depois outros livros também foram escritos por profetas, pelos apóstolos, sendo que o último a escrever livros da Bíblia, ele escreveu perto do ano 100, depois de Cristo. Mais ou menos, estou colocando aqui em números arredondados, tá? Mais ou menos 70 anos depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o céu, o último escritor, o último profeta que escreveu livros da Bíblia, que foi o apóstolo João, ele escreveu mais ou menos próximo ali do ano 100. A gente coloca de forma arredondada. Então, veja. Desculpe. Antigo Testamento, os livros que foram antes de Jesus. Novo Testamento, os livros que foram escritos depois de Jesus. Os livros que foram escritos antes de Jesus, que nós chamamos de Antigo Testamento, eram a Bíblia. Esses livros é que formavam a Bíblia da época de Jesus. Depois que os profetas pós Jesus Cristo, começando pelos apóstolos que escreveram sobre a vida de Jesus, e eles escreveram cartas para as igrejas, depois que esses livros foram escritos, eles foram juntados, vamos usar essa expressão, foram anexados ao conjunto de livros sagrados do Antigo Testamento. E esse conjunto dos livros escritos pelos profetas antes e os livros escritos pelos profetas depois, esse conjunto de livros
é que formam o que nós chamamos de Bíblia. Vale lembrar, aqueles que estiveram nas primeiras aulas do Clube da Bíblia ano passado vão se lembrar do que eu vou dizer agora. Vale lembrar que a palavra Bíblia é uma palavra de origem grega que significa literalmente livros. A palavra Bíblia, a palavra biblioteca, elas têm a mesma origem, têm o mesmo radical que vem lá da palavra grega, significa da palavra biblos, que significa livro. E Bíblia significa livros, no plural. Aí você vai dizer, mas por que a Bíblia, sendo um único volume, ela é chamada de livros? E aí você já sabe a resposta, né? Porque a gente abre a Bíblia e ela está dividida em vários, dezenas de livros. A Bíblia protestante, que é essa que eu tenho aqui nas mãos, ela tem 39 livros no Antigo Testamento e tem 27 livros no Novo Testamento. Aproximadamente 40 profetas participaram na composição da Bíblia, escreveram livros que vieram a compor esse volume sagrado, que a gente chama de Bíblia Sagrada, o conjunto dos livros sagrados. Para o cristianismo, para a religião de Jesus Cristo, a religião derivada da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo, para o cristianismo, este livro é um livro sagrado, e nós o chamamos de Palavra de Deus. E aí vale destacar que ele é chamado de Palavra de Deus não porque Deus tenha ditado as palavras, ou porque foi ele que escreveu, mas nós usamos a expressão, ele inspirou os profetas. Eu já vou ler um texto falando sobre isso. Mas ele inspirou os profetas, ele deu os pensamentos. Em alguns momentos, ele deu sonhos, deu visões. Em alguns momentos, ele falou com voz audível, mas sempre foi pela mão humana. Nós temos o registro dos 10 mandamentos, que estão lá em Êxodo, capítulo 20, dizendo que foi escrito pelo dedo de Deus. E Moisés teve o trabalho de transcrever isso para o livro, mas os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra pelo dedo de Deus. Fora isso, meus queridos, o que a gente encontra registrado na Bíblia é a mensagem que veio de Deus, que passou pelo instrumento humano, que é o profeta, e ele escreveu. Quando a gente lê na Bíblia aqui toda a escritura, vamos ler, eu preciso ler esses 2 versos com vocês. O primeiro é falando sobre os profetas. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, e o verso 21. Tiagão, eu vou pedir aquela ajuda, tá? Eu vou mencionando os textos, e aí você vai compartilhando no chat aqui com a gente, naquela linguagem especial que facilita, para a gente poder entender. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, talvez uma palavrinha ou outra fique um pouquinho diferente, mas você vai perceber que a mensagem é a mesma. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Nós vamos ler o verso 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, se você der uma olhadinha aí no chat, você vai perceber que está o texto que o Tiago compartilhou aí com a gente. Eu vou lê-lo novamente, porque está com uma linguagem um pouquinho mais atualizada e pode facilitar aqui a compreensão para a gente. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos, movidos pelo Espírito Santo. Tiago, o próximo texto que nós vamos ler é 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Eu quero destacar, nesse primeiro texto que nós lemos aqui,
palavras do apóstolo Pedro, primeiramente, quando ele diz que nenhuma profecia ela foi feita por vontade humana. E profecia aqui, a gente poderia interpretar nenhuma revelação, nenhuma mensagem. Não está falando, profecia não significa necessariamente um conteúdo predizendo o futuro. Profecia como sendo uma revelação da mensagem de Deus. Nenhuma revelação da mensagem de Deus é fruto de interpretação pessoal ou de vontade humana. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, mas homens, referindo-se aos profetas, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E agora, o que significa essa ideia, né, de que a mensagem foi inspirada por Deus? Segundo Timóteo, capítulo 3, o verso 16 e 17, o Tiago já colocou aqui no chat, eu vou ler. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu quero destacar algumas coisas desse texto. Primeiramente, toda a escritura é inspirada por Deus. O que significa essa ideia de inspirado? Se a gente fosse tentar expressar assim numa linguagem mais simples, a ideia de Deus inspirar os profetas, no original, na palavra original em grego, é como se Deus estivesse soprando. Então, vou colocar aqui numa linguagem simplificada, ampliando o significado da palavra inspirada. Deus soprou aos profetas a sua mensagem. É uma linguagem lá da língua grega para dizer a origem da mensagem é Deus. Deus inspirou o profeta, Deus soprou a mensagem. Eu repito, ele fez isso através de sonhos, através de visões, em alguns momentos falando audivelmente, mas na imensa maioria das vezes, inspirando, soprando as ideias, inspirando, soprando o pensamento para que o profeta fosse lá e trouxesse a revelação, trouxesse a mensagem de Deus para as pessoas. Então, essa obra de Deus vir ao encontro do ser humano para que ele possa revelar qual é a mensagem especial que ele tem para nós, essa obra passa pelo ser humano. Quando a gente chega nesse ponto, a gente já consegue identificar que a Bíblia ela tem uma dupla dimensão. Ela tem a dimensão humana, porque ela está na linguagem humana, ela tem as marcas de um ser humano, que foi ali o escritor, o profeta, mas ela tem a dimensão divina. A origem da mensagem, o conteúdo da mensagem, começou com o Pai do céu. Ele é o verdadeiro autor que está por trás dos profetas. É por esta razão que no cristianismo nós olhamos para a Bíblia e nós dizemos, este livro é a palavra de Deus. Estou falando tudo isso só para justificar em que posição nós colocamos a Bíblia quando nós nos aproximamos dela para estudá-la. Poxa vida, eu tomei a Bíblia nas minhas mãos aqui e eu quero ler. O que eu estou lendo? Eu estou lendo a revelação que Deus está fazendo para mim. Ele veio ao meu encontro, usando profetas, mas ele veio ao meu encontro e ele está fazendo uma grande revelação. Antes de eu dizer quais são as grandes revelações que Deus apresenta na sua palavra, eu quero voltar aqui no texto para a gente destacar a primeira expressão. Toda escritura é inspirada por Deus. Quando a gente se aproxima da palavra de Deus, você pode dizer, toda mensagem da palavra de Deus tem a origem em Deus. Tem a linguagem humana? Tem. Tem a limitação do ser humano tentando expressar aquilo que Deus revelou? Tem. Mas toda a escritura, ela tem a sua origem em Deus. Você não precisa dizer, o Novo Testamento é mensagem de Deus para mim. O Antigo Testamento, não. Até porque é importante eu fazer essa observação. Talvez alguém que esteja me ouvindo nesse momento diga, não, o Novo Testamento já passou. Ele já cumpriu o propósito dele antes de Jesus, e depois de Jesus eu me atenho só ao Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, o apóstolo Paulo é o autor desse texto que nós acabamos de ler, dizendo toda a escritura é inspirada por Deus,
Quando o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, não existia o Novo Testamento. Só havia o Antigo Testamento. Então, como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, meu amigo Timóteo, o Antigo Testamento inteiro é inspirado por Deus. É lógico que a gente pega estas palavras e a gente expande também para o Novo Testamento, que é pouco questionado, e a gente expande para o Novo Testamento para dizer a Bíblia inteira é inspirada por Deus. E aí, na continuação, o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil. E aí ele descreve, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. E aí vem dizendo, para que o homem de Deus ele seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quando fala aqui toda boa obra, não é obra de caridade. Toda boa obra é andar no caminho da vontade de Deus, andar no caminho da obediência. A palavra de Deus, ela é útil para revelar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E aqui eu queria voltar no ponto. Quais seriam as grandes revelações que nós vamos encontrar aqui nesse livro sagrado, na palavra de Deus? Revelação número 1. Deus quer revelar quem Ele é. Nós podemos ver manifestação de quem é Deus quando a gente olha para a natureza. Nós que reconhecemos, nós no cristianismo reconhecemos que Deus é o Criador de todas as coisas. Então a gente olha para a natureza e a gente fala, uau, olha o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Gente, a criação é uma coisa tão espetacular. Olha o poder de Deus, quando você olha para a imensidão do universo, a imensidão do universo, a gente diz assim, Deus criou todas as coisas. A gente se lembra do texto lá do rei Davi no Salmo 18, quando eu olho para o céu, vejo a obra das tuas mãos, poxa vida, eu fico pensando, olha o tamanho de Deus. Aí ele ainda diz, e eu fico pensando, quem é o ser humano para que Deus se lembre da gente? A obra de Deus manifesta quem Ele é. Mas quando a gente olha para a natureza, não dá para a gente ter uma revelação muito ampla de Deus. Porque a natureza também está manchada pelo pecado. Você vê um animal predador, correndo atrás da presa, devorando uma presa, e fala assim, mas isso aqui é coisa de Deus. Deus, na sua infinita sabedoria, depois do pecado, ele estabeleceu a cadeia alimentar. Tem a presa, tem o predador, tudo bem. Mas quando a gente vê assim, aquela mancha do pecado na criação, puxa vida, isso aqui, será que Deus é o originador do pecado? A Bíblia diz que não. Então, a gente pode olhar para a natureza e reconhecer o poder, a sabedoria de Deus. Mas isso não é suficiente para a gente conhecer o caráter de Deus. A gente olha para a Bíblia, Deus ele está se revelando para nós. E nós encontramos na Bíblia a maior de todas as revelações de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. Se eu quero conhecer a Deus, aí Jesus Cristo conversando com Felipe, isso está relatado lá no Evangelho de João, no capítulo 12. Felipe, que era um dos discípulos, chegou para Jesus e falou assim, Senhor Jesus, mostra para nós o Pai. Nós queremos conhecer o Pai, referindo-se a Deus o Pai. E aí Jesus respondeu, puxa vida, Felipe, eu estou tanto tempo aqui com você, e você vem me dizer, mostra-nos o Pai. Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. Se você está me conhecendo, você está conhecendo o Pai. E isso aqui, meus queridos, foi tão importante, porque mesmo na época de Jesus, as pessoas tinham uma visão distorcida de quem é Deus. E aí Jesus Cristo, vindo ao mundo, ele falou assim, olha, se alguém tinha alguma dúvida de como é o caráter do Pai, olhem para mim. Eu vim aqui para ser a maior revelação de quem é Deus. E esta revelação, ela está escrita na Bíblia. Então, revelação número 1 da palavra de Deus. Deus vem ao nosso encontro para dizer quem Ele é. E agora a gente vai para a revelação número 2. Deus vem ao nosso encontro para dizer qual é a vontade dEle para a nossa vida. Deus vem ao nosso encontro para dizer, meu filho, eu criei você, eu amo você, eu sei o que é o melhor para você, e eu estou deixando isto revelado aqui na minha palavra. O dia que você se sentir perdido, sem ter rumo para alguma coisa da sua vida,
Em oração, você pode se aproximar de Deus e fazer uma oração muito linda, que é a oração do rei Davi. Estou querendo compartilhar aqui com vocês uma oração que o rei Davi fez no Salmo 25. Por favor, Tiago, Salmo 25, os versos 4 e 5. Eu gostaria que você compartilhasse aqui no chat, para nós fazermos esta mesma oração. Quando eu me aproximo da palavra de Deus, eu posso fazer esta oração, porque eu sei que o Pai do céu, ele vai atender. Porque esta aqui é a oração que ele quer me atender usando a Bíblia, usando das circunstâncias, usando da influência do Espírito Santo. E ele quer me revelar qual é a sua vontade, qual é o caminho que ele espera que eu siga. Mas olha que coisa linda a oração que o rei Davi fez, que eu estou sugerindo para que você também faça todas as vezes que você se aproximar da Bíblia. Disse o rei Davi, está aqui no chatzinho, Salmo 25, versos 4 e 5. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, porque tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Duas coisas que eu quero destacar aqui nessa oração. A primeira coisa é o pedido que ele está fazendo. Por favor, Senhor, me mostra o caminho, guia-me com a tua verdade. A verdade que Deus apresenta na palavra dele. E a segunda questão é quando o rei Davi diz, eu estou te pedindo isto, Senhor, porque eu confio em ti. A minha esperança está em ti, tu és o meu Salvador. E se tem alguém que merece a nossa confiança para nos dirigir, para nos aconselhar, é Deus, meu Criador, meu Salvador. E ele vem ao meu encontro, ele apresenta o caminho, a revelação da vontade dele, como sendo um presente para nós. Não é castigo. Quando você se depara com aquilo que Deus está dizendo, meu filho, esta é a minha vontade para a sua vida. Isso é um presente que ele está oferecendo para nós. Aqueles que são pais e que estão me ouvindo conseguem entender bem isto. Um dos grandes desafios que nós que somos pais temos é ensinar os filhos a obedecerem. Eles não nascem predispostos a obedecer. Eles precisam ser ensinados. E a maior tragédia que pode haver é um pai ou uma mãe deixar o filho entregue a si mesmo. Não tem nada mais perigoso do que uma criança entregue a si mesma. Então, a criança que está entregue a si mesma, ela vê a mãe pegando uma faca e cortando ali os legumes para preparar o almoço, e ela fala assim, eu quero brincar com a faca. Uma criança de 2 anos, tá? Ou de 3, ou de 4 anos. Eu quero brincar com a faca. A mãe, que zela pela criança, porque ela ama a criança, ela diz, não, meu filho, eu não vou te entregar a faca. E a criança chora. E a mãe diz, eu não vou entregar a faca para você, porque eu sei o que é o melhor para você. Eu te amo, confia em mim e obedeça. Aí essa mesma criança vai crescendo, e um dia a criança vai servir o prato na hora de almoçar, e ela coloca um monte de coisa no prato, e ela não põe salada. E é lógico que todo pai, toda mãe responsável vai ensinar o filho a se alimentar adequadamente e vai dizer para o filho, você tem que pôr salada no seu prato. E a criança fala assim, mas é difícil obedecer, porque eu não gosto de comer salada. E o pai e a mãe, que amam o filho, diz assim, confia no pai, confia na mãe, obedeça, coma salada, porque é o melhor para você. Você percebeu como que é a relação de Deus conosco quando ele revela a sua vontade? Não é uma penitência, não é um castigo para nós. Deus ele está vindo ao nosso encontro, ele está revelando qual é a vontade dele para a nossa vida, porque ele nos ama e ele sabe o que é melhor para nós. E aí ele diz, como nós dizemos para os filhos, confia em mim e obedeça. Alguns filhos, que a gente considera assim, mas é muito rebelde, é muito cabeça dura. Alguns filhos rejeitam
aquilo que o pai está revelando como sendo melhor para ele. Alguns filhos não confiam no pai e na mãe e vão fazer as coisas por conta, para quebrar a cara e se arrepender depois. Você já encontrou alguém dizendo assim: acabei com a minha vida porque eu fui obediente desde criança? Você já encontrou alguém dizendo: se eu tivesse seguido os meus próprios caminhos, ao invés de ter seguido o que Deus revelou para mim? Que arrependimento, eu obedeci a Deus. Você já encontrou alguém dizendo isso? Nós nunca vamos encontrar ninguém dizendo: eu me arrependo porque eu conheci, eu entendi a revelação da vontade de Deus para a minha vida e eu obedeci. Você nunca vai encontrar ninguém dizendo isso. Então, fechando aqui, a palavra de Deus vem ao nosso encontro para revelar quem Deus é e para revelar qual é a vontade dele para a nossa vida. O rei Davi pediu, verso 5, guia-me com a tua verdade e ensina-me, porque tu és o meu Deus, o meu Salvador. Agora, o que é essa tua verdade? O que é essa verdade de Deus? Hoje, infelizmente, Tiago, eu esqueci exatamente qual é o verso, mas no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus ele vai fazer uma oração dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você encontra esse texto para mim, por favor? Já pode compartilhar aqui no chat. Nós estamos vivendo um tempo em que é politicamente correto, alguns consideram que é até bonito, a gente entrar assim numa conversa com uma pessoa e a gente dizer assim: não tem problema, você fica com a sua verdade, que eu fico com a minha verdade. Você fica com o seu Deus, que eu fico com o meu Deus. Tudo é uma questão de perspectiva. Depende da maneira como você está enxergando as coisas. Nesse ponto, Jesus Cristo ele não era politicamente correto. Porque Jesus ele não relativizava a verdade. Para Jesus havia uma verdade. Em alguns momentos ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é a encarnação da verdade. Mas hoje eu gostaria de destacar esse verso. Jesus ele está fazendo uma oração em favor dos seus discípulos. O capítulo 17 do Evangelho de João, nós costumamos chamá-lo de a oração intercessora, ou a oração sacerdotal de Jesus em favor dos seus discípulos. E aí Jesus, num determinado momento da oração, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E eu queria voltar ali no verso 5, da oração do rei Davi: guia-me com a tua verdade e ensina-me. Então vamos lá. O rei Davi é como se ele estivesse dizendo: guia-me com a tua palavra, Senhor. Porque Jesus Cristo diz que a verdade é a palavra de Deus. É lógico que a revelação da vontade de Deus, ela pode ser mais ampla do que aquilo que nós estamos encontrando na Bíblia. Mas o dia que você quiser conhecer a verdade, o dia que você quiser conhecer a vontade de Deus para a sua vida, é aqui o lugar para você procurar. E mais uma vez eu quero dar os parabéns àqueles que estão no Clube da Bíblia por esse aspecto. Você que está no Clube da Bíblia, no meu otimismo, você quer conhecer mais da palavra de Deus, porque você quer conhecer mais a Deus, porque você quer se aproximar dele, porque você quer conhecer qual é a vontade dele para a sua vida. E aí você está vindo aqui no Clube da Bíblia em busca de conhecimento. Eu só posso dizer parabéns. Mas eu quero encerrar deixando para você uma palavra de incentivo. Por que esse livro aqui é tão especial? E eu escolhi uma parábola, uma história de Jesus que está relatada lá no Evangelho de Mateus. Eu disse que os 4 primeiros livros do Novo Testamento, eles vão contar sobre a vida e os ensinos de Jesus. Jesus foi um grande mestre e ele gostava de ensinar contando histórias. Essas histórias de Jesus, elas estão relatadas na Bíblia e a gente usa uma expressão, que é de origem grega, para se referir a essas histórias dizendo que elas são parábolas.
né? Parábola é uma história que Jesus usava para ensinar uma verdade espiritual. E o início do capítulo 13 do Evangelho de Mateus conta a história do semeador, a parábola do semeador. Eu vou ler bem rapidinho aqui, depois na continuação, vou deixar tarefa de casa, tá? Porque não vai dar tempo, já estamos aqui na reta final. Você que ficou com a gente até agora, segura os minutinhos, nós já vamos completar aqui o encontro de hoje. Eu vou deixar a tarefinha de casa para você continuar lendo o capítulo 13, tá bom? A parábola do semeador começa no verso 1 e vai até o verso 23. Aí tem a parábola e tem a explicação. Eu só vou ler aqui a primeira parte. Evangelho de Mateus, capítulo 13, do verso 1 até o verso 9. Tiago, dá tempo de projetar aqui, de compartilhar com a gente no chat? Porque daí eu vou ler diretamente aqui nessa versão que você está compartilhando com a gente. E repito, vou deixar de tarefa de casa para você ler o restante da parábola, que eu vou explicar aqui nas palavras, vou simplificar, né, a explicação de Jesus, mas depois você corre e vê se a minha explicação realmente está de acordo com o texto, tá bom? Eu leio aqui na Bíblia. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então, lhes falou muitas coisas por parábolas, histórias, né, que têm explicação, que têm um fundo espiritual. Eu estou lendo aqui no verso 3. Então, lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte da semente caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma expressão que Jesus usava para dizer assim, ó, quem ouviu, pensa e fica raciocinando aí para entender aquilo que eu estou querendo transmitir. Quando Jesus estava falando aqui, eu já vou direto aqui na explicação, tá bom? Ele está apresentando aqui 4 tipos de solo. Esses 4 tipos de solo representam as diversas pessoas, os diversos tipos de pessoas que ouvem a palavra de Deus. Pastor, de onde é que você tirou essa ideia? Bom, primeira coisa, quando Jesus foi explicar a parábola, lá em Lucas, capítulo 8, e o verso 11, onde também encontramos a parábola do semeador, Jesus disse assim, a semente é a palavra de Deus. Então, olha só, a parábola do semeador é a respeito da palavra de Deus e como ela é recebida pelas pessoas. Deus é o semeador e ele usa de muitos recursos para espalhar a sua palavra. Pode ser pela televisão, pode ser pelo rádio, pode ser pela internet, pode ser pelo livro, pode ser por um pequeno folheto. Deus, ele sai espalhando a palavra de Deus. E eu costumo dizer que ele não se cansa de usar pessoas e livros para abençoar outras pessoas. E pode ser que você vai receber a palavra de Deus por intermédio de uma outra pessoa. Pode ser que você vai receber a semente da palavra de Deus por uma música. Pode ser por um programa da TV, pode ser por um estudo que você está fazendo aqui no Clube da Bíblia. Deus sai semeando a sua palavra. E aí tem aqueles que recebem, mas o coração é duro, é um coração pisado, como é o caso ali na beira do caminho. Então, você imagina, naquela época não tinha máquinas para fazer o plantio. Então, o semeador ele preparava o solo, passava ali com uma tração animal, levando o arado, tombava, fofava a terra, e aí ele pegava, amarrava na sua cintura uma espécie de um lençol, enchia ali com a semente, pegava a semente com a mão e jogava a semente. Então, essa é a ideia do semeador daquela época de Jesus. Ele pega a semente aqui dentro de um lençol amarrado à cintura, que ele levanta, e agora está segurando aqui, e ele sai jogando a semente.
Uma parte dessa semente caiu na beira do caminho, e aí Jesus disse, é um terreno duro, a semente não penetra, vem as aves do céu e comem. Aí quando Jesus foi dar a explicação, ele falou assim, esse tipo de terreno representa as pessoas que ouvem, mas não recebem, elas não abrem o coração. Elas não têm disposição para receber aquela mensagem como sendo a revelação da vontade de Deus, do caráter de Deus. Ela tem coração fechado. Eu não acredito. Não acredito na Bíblia, não acredito nessa história de que Deus está vindo ao nosso encontro para apresentar, para revelar o seu caráter e a sua vontade. O coração está fechado. E aí Jesus diz que essa pessoa, o diabo vem e leva embora essa mensagem que não entrou, que não penetrou, e é como se a pessoa nunca tivesse ouvido. É impressionante. Tem um monte de pessoas que já ouviram, mas nunca abriram o coração. E elas esquecem. E essa semente não vai produzir fruto nenhum, porque ela vai ser arrebatada pelo diabo. Essa é a explicação que Jesus deu, depois você continua lendo aqui, tá bom? A outra semente, ela caiu em solo pedregoso. O que significa isso? Imagina uma laje de pedra e uma pequena camada de terra por cima. Quando cai a semente ali, naquela pouca terra, dá uma chuvinha, a água não escorre para baixo, porque tem uma laje de pedra. Então, a umidade é muito grande. Aí essa semente brota rápido. Só que quando vem o sol, ela não consegue aprofundar raízes. Então, Jesus disse, olha, essa aqui é aquela pessoa que recebe a palavra, recebe, a semente até brota, mas quando vem o sol da provação, da dificuldade, essa semente seca, ela morre. Porque esta pessoa, ela não tem raiz. É uma pessoa que recebeu assim de maneira superficial. Ah, legal. Não, é isso aí mesmo. Mas ela não aprofundou. Ela não guardou lá no fundo do coração. E aí, quando vem a dificuldade, ela é confrontada, ou vem alguma circunstância que é difícil, a semente seca. O sol da provação, disse Jesus. E eu quero dizer uma coisa aqui, meus queridos. Quando alguém toma conhecimento da vontade de Deus, se ela realmente não estiver decidida a colocar em prática, quando virem as provações, ela vai desistir. O terceiro tipo de solo, Jesus diz que caiu num lugar onde ela brotou, mas ela estava cercada de ervas daninhas, de espinhos, e tudo aquilo ali sufocou a palavra. Aí Jesus disse assim, essas pessoas são aquelas que recebem a palavra de Deus, mas elas têm tantas coisas desse mundo, aí Jesus disse, os cuidados desta vida, as apreensões, as preocupações, as coisas que tem para fazer, fizeram com que a palavra de Deus não tivesse importância. Ah, eu sei que isso é a vontade de Deus para mim, mas eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo, tenho aquilo outro. Quem sabe um dia eu vou deixar todas essas coisas para seguir no caminho de Deus. Algumas pessoas, quando tomam conhecimento da vontade de Deus, talvez terão que mudar de trabalho, porque elas vão reconhecer, esse trabalho que eu realizo não está de acordo com a vontade de Deus. Algumas pessoas, quando recebem a palavra de Deus, vão ter que tomar a decisão de se afastar de algumas pessoas. Essas pessoas aqui com quem eu estou convivendo, essas amizades que eu escolhi para a minha vida, não estão alinhadas com o caminho de Deus. Eu vou ter que deixar para trás. Mas aí Jesus diz que essas pessoas, elas estão tão dominadas pelas circunstâncias, que elas dizem, não, quem sabe um dia? Quem sabe um dia eu vou deixar esse trabalho desonesto para fazer aquilo que é vontade de Deus. Quem sabe um dia eu vou interromper com esse relacionamento totalmente inadequado, essa amizade ou esse relacionamento de intimidade com a outra pessoa, para seguir a palavra de Deus. E fica sufocado ali, e é mais fácil essa semente morrer do que ela prosperar. Mas olha, meus queridos, Jesus ele é maravilhoso, né? Ele disse que sempre haverá pessoas com o coração preparado para receber a palavra de Deus. E essas pessoas, elas recebem lá no profundo do coração, tomam a decisão de praticar a palavra. E aí a semente da palavra de Deus produz frutos na vida dessa pessoa. Esses frutos, meus queridos, simbolizam a mudança de vida que vem
pelo poder da palavra recebida no coração. E eu quero destacar mais uma vez, sabe por que que Jesus escolheu a semente como símbolo da palavra de Deus? Porque a semente tem vida. Isso é um milagre. Na semente existe vida. Você olha para uma sementinha, você fala assim, mas o que que tem aqui dentro? Põe ali na terra, brota, tem vida, e da vida daquela semente surge uma nova planta que pode transformar tudo. A palavra de Deus contém vida. A energia criadora que estava na palavra de Deus, quando ele disse, haja luz, quando ele trouxe à existência esse mundo e o universo inteiro, a mesma energia criadora e transformadora que estava lá nas ordens do Criador, está na palavra de Deus. Eu sou pastor há quase 30 anos. Talvez a maior das minhas atribuições durante esse período que eu trabalhei como pastor foi compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. E hoje eu vim aqui dizer para você que eu acredito de todo o coração que existe vida na palavra de Deus. E quando a gente recebe com fé, a gente se dispõe a praticar aquilo que Deus está revelando, ocorre transformações maravilhosas. Ocorre transformação do coração, do caráter. O apóstolo Paulo diz que quando uma pessoa está em Jesus Cristo, ela é uma nova criatura, tamanho poder de transformação que vem de um relacionamento com Jesus e que vem por aceitarmos a palavra de Deus. E eu quero dizer para você que eu experimentei isso na minha vida tantas vezes, e eu vi, testemunhei transformação de vida nas pessoas que receberam a semente da palavra de Deus. Que é por isto que eu quero desafiar você a ser o solo de coração preparado para receber a semente da palavra de Deus, que é a sua palavra. Nós estamos só começando uma linda jornada do Clube da Bíblia agora em 2025. Pela graça de Deus, muitas segundas-feiras nós estaremos aqui. Esta primeira segunda-feira do ano, eu me sinto muito honrado por ter o privilégio de estar aqui com você. Na próxima segunda, nós teremos mais um encontro maravilhoso. Não serei eu, o professor, mas haverá aqui um professor muito especial, que em nome de Jesus vai abrir com você a palavra de Deus para que você aceite, para que você tenha o desejo de procurar por você mesmo o que Deus está revelando aqui para você. Aceita o desafio? Então, o desafio não é simplesmente para você vir aqui na segunda-feira para nós termos um encontro do Clube da Bíblia. O principal, o mais importante dos desafios é você abrir o coração para você receber a palavra. E você não precisa estar aqui na minha companhia para isto. Basta você tomar esse livro nas mãos, fazer a oração do rei Davi. Senhor, me guia, me mostra qual é a tua vontade. Ensina-me. Guia-me na tua verdade, eu sei que a tua palavra é verdade. Basta você se aproximar desse livro com esta oração, que o Espírito Santo, que inspirou os profetas, ele vai trabalhar no seu coração para você ter um entendimento e para você desfrutar da energia criadora da palavra de Deus, que estava lá na criação e que está contida nessa mensagem novamente. Quero dar uma sugestão. Procure iniciar a leitura da Bíblia pelo centro da Bíblia, que é a vida e os ensinos de Jesus. Pegue lá os evangelhos, os primeiros livros do Novo Testamento. Pastor, eu quero começar lá pelo livro de Gênesis. Não tem problema, o primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis. Está tudo certo. Mas a minha sugestão, comece pelo centro da Bíblia, a vida e os ensinos de Jesus. Comece a leitura por ali, pedindo, Senhor, revela o teu caráter para mim, revela a tua vontade para mim. E durante a nossa jornada nesse ano, você vai ter a oportunidade de confirmar ou não aquilo que Jesus disse e aquilo que eu estou dizendo para você. Existe vida na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que a gente tenha uma jornada muito linda aqui no Clube da Bíblia. Se você entender que essa mensagem pode abençoar a vida de outra pessoa,
o Tiago, assim que ele tiver o link da aula gravada, ele vai mandar lá no grupo, você vai poder compartilhar isso com alguém. Você já pode encontrar muitas aulas maravilhosas que estão lá no YouTube. Se você escrever Clube da Bíblia, de repente, Tiago, depois você já pode colocar lá no grupo. Coloca o link do Clube da Bíblia lá no nosso canal, lá do YouTube, e as pessoas poderão ver ali muitas aulas lindas, mas na próxima segunda-feira a gente quer ter a alegria de encontrar você aqui novamente e quem sabe mais alguém da sua família. Tiago, eu posso encerrar fazendo uma oração? Depois da oração, se você tiver algum recado, fique à vontade, mas com a sua permissão, eu quero encerrar com oração. Posso encerrar? Vamos orar, então. Pai do céu, nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse presente maravilhoso que o Senhor colocou nas nossas mãos, que é a tua palavra, é a Bíblia Sagrada. Nós encontramos nela revelações tão maravilhosas e entendemos que tudo isso é manifestação do teu amor por nós. Abençoa cada um de nós aqui, a nossa família, abençoa aqueles que estão liderando o Clube da Bíblia, e que esta jornada, Senhor, seja para crescimento espiritual, seja para a bênção na vida de muitas pessoas. Pedimos e agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. 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 Eu tenho as palavras finais é de gratidão pela sua presença, pastor Tavella, e por cada um também manteve aqui até o fim para estudar a palavra de Deus. E o meu convite é, firmes, vamos continuar aqui todas as segundas-feiras. Até já recebi sugestões, né, de ter mais vezes durante a semana, conforme a nossa querida irmã Maria que estava comentando comigo, mas que a gente possa realmente deixar e permitir Deus fazer essa semente brotar no nosso coração e frutificar. Não percam, segundas-feiras vão ser muito maravilhosas, vão ser especiais. Como eu disse no começo, vão ter assuntos que vão trazer para a gente conhecimento, crescimento, e que a gente possa também elevar, né, esse link para outras pessoas, nossos familiares, pessoas que a gente conhece, que estão também e têm esse desejo de conhecer mais a Deus. Levem também essa para todos nós. E, assim, tem o Tiago, que é o diretor do Clube da Bíblia, ele pediu desculpas, inclusive ele teve uma Diário, né, que está tendo um curso lá. De trabalho, ele teve compromisso de trabalho na outra cidade, ele não pôde conectar com a gente. Mas ele deixa o abraço também, e logo, logo nós vamos estar juntos aqui, a dupla de Tiago, e quantos mais Tiago aparecerem também aí na live, tá bom? Um abraço a todos, Deus abençoe, e até a próxima. Tchau. Amém, boa noite. Amém, aleluia, até segunda que vem. Deus quiser. Tchau, gente.